transformar a minha equipe numa equipe autônoma? Quais são os benefícios? Que benefício gera essa transformação? Então, 3 benefícios para os operadores, para os membros da equipe, nesse processo de transformação de uma equipe normal para uma equipe autônoma. Os 3 benefícios são, primeiro, um aumento de sensação de reconhecimento, de importância e de pertencimento à empresa, né? Ou seja, um membro, um operador que consegue executar e tem a autoridade e a responsabilidade por executar suas tarefas de rotina, ele se sente muito mais importante do que simplesmente uma pessoa que tem que baixar a cabeça e obedecer a alguém que vai dando ordens para ele o tempo todo, né? No que a gente conhece como microgerenciamento, né? O líder vai ali e vai dizendo, aperta esse botão, agora aperta outro e faz isso, né? Então é muito mais agradecido para os operadores eles terem essa autonomia, certo? Eles se sentem parte, aquela velha história de vestir a camiseta, eles se sentem comprometidos com a empresa. Aumenta a moral, né? O segundo benefício, aumenta a moral da equipe como um todo. Que é a moral? É aquela sensação de felicidade por vir trabalhar, aquela sensação de satisfação por vir trabalhar. E essa sensação de satisfação, quando alguém vem trabalhar satisfeito, ele está disposto a dar até um pouco mais, né? Ele não dá só o rendimento que ele pode dar, ele dá o rendimento, ele dá por cima do rendimento que ele pode dar, certo? Ele dá os 110%, ok? Quando ele está com a moral alta, quando uma equipe está com a moral alta, esse é o resultado que normalmente acontece. Consequentemente, terceiro benefício, melhora o desempenho individual, né? E que retroalimenta, então, esse ciclo virtuoso, né? Se eu tenho um melhor desempenho, vou ser mais reconhecido, vou me sentir importante e volta tudo, a minha moral vai estar alta, então gera esse ciclo virtuoso por parte do operador, certo? Para a empresa, agora 3 benefícios para a empresa. Se o operador ele vê o benefício e entra naquele círculo virtuoso que a gente acaba de dizer, então para a empresa esse operador ele vai ter mais lealdade, né? Ele vai ter lealdade reduzindo a rotatividade, certo? Então, logicamente, se um operador ele está com alta moral, ele se sente valorizado dentro da empresa, e ele tem um bom desempenho, gerando um ciclo de reconhecimento que começa tudo outra vez de maneira virtuosa, né, ele não vai querer sair dessa empresa. Muito provavelmente ele não vai querer sair dessa empresa, né? Se ele fica nessa empresa, a gente vai aumentando a experiência da equipe, né? A gente gera mais veteranos, certo? E quando a gente gera mais veteranos, a gente tem uma economia para a empresa, né, nos recursos de contratação e formação de novos trabalhadores, certo? Você que é líder, você sabe perfeitamente quanto custa em tempo e em dinheiro formar um operador novo numa máquina para que esse operador se transforme num operador com habilidade e conhecimento suficiente para conseguir operar de maneira excelente o seu posto de trabalho, né? Demora muito, né? Demoram meses, talvez em algum caso anos, para conseguir formar excelentemente um operador, ok? Então isso é um grande benefício. Tu tem uma equipe veterana, essa equipe veterana ela tem melhores resultados, é evidente, né? Então 3 benefícios para a empresa: aumenta a lealdade, aumenta a experiência e gera uma economia de recursos na recontratação e evitando a rotatividade. E para o líder, quais são os benefícios? Então, entre outros, tem 3 benefícios para o líder. Primeiro, libera o tempo do líder para ele se dedicar a atividades, a tarefas inerentes do seu posto como líder, tarefas que agregam mais valor para ele e para a empresa, certo? Então, essas tarefas as tarefas que agregam mais valor, certamente para o líder elas são mais satisfatórias. São tarefas que realmente, se eu estou num posto de liderança, não é para ficar operando ou tratando das tarefas do dia a dia da minha equipe, é para fazer outras tarefas que me satisfazem mais, né? E por último, evita a atuação do líder, né? Se minha equipe é autônoma, evita a atuação do líder fora do seu horário de trabalho, certo? Se minha equipe é autônoma, ela consegue executar as suas tarefas de rotina e consegue resolver os pequenos pepinos que acontecem durante a execução das suas tarefas de rotina, evitando que me chame a qualquer hora, que me chame de noite, que me chame de madrugada, que me chame fim de semana, que me chame nas férias, né? Então, esses são 3 benefícios. A gente falou dos benefícios aqui para os operadores, os benefícios para a empresa, o benefício para o líder. Essa dinâmica, ela é uma dinâmica virtuosa, né? Então ela se retroalimenta e ela vai gerando benefícios praticamente sem parar, ok? É o que eu chamo da magiquinha da autonomia da equipe. Então a gente já viu até agora o que é, né, a autonomia da equipe e quais são os benefícios
que transformar minha equipe de uma equipe normal para uma equipe autônoma, quais são os benefícios que trazem tanto para a empresa, quanto para os indivíduos, como para o líder, certo? Então, aí, Luciano, como é que faz para implantar? Então, eu tenho a minha equipe aqui, que é uma equipe normal, eu preciso estar atuando, eu não tenho férias, eu não tenho fim de semana, estão sempre me chamando, eu preciso estar ali. Como é que eu faço para implantar esse negócio, esse trem aí, né? Tem algumas etapas que eu sugiro, certo? Tem algumas atividades que eu sugiro, né? Tem algumas estratégias para você implantar na sua empresa, sugeridas por mim, né? Que eu vi ao longo dos anos que funcionam. Primeira delas, a estruturação dos processos. Certo? Os processos, a gente está falando sempre de autonomia na rotina. A gente não quer criar uma equipe autônoma para fazer revisão de investimentos ou de revisão de estratégia de médio e longo prazo na empresa. A gente não quer os operadores para isso, a gente quer eles para eles executarem as rotinas dos seus postos de trabalho e executar isso com eficácia, executar isso com excelência, executar de forma que a gente tenha estabilidade nessa rotina, né? Porque a estabilidade na rotina ela gera repetibilidade e previsibilidade de um resultado, certo? Coisas que você sabe tão bem quanto eu, a importância que tem para os resultados da empresa, ok? Então, voltando, quais são as estratégias para a gente desenvolver uma equipe autônoma? Né? A primeira delas é a estruturação em processos. O que é a estruturação em processos? Você tem que pegar de todos os postos que você tem, de cada um dos postos, você tem que definir que tarefas são inerentes a esse posto de trabalho. Lista as tarefas, certo? Faz o listado das tarefas. Depois, classifica elas por criticidade. Né? Tem técnicas, tem formas de fazer isso, certo? Classifica elas por criticidade, cada uma das tarefas. Né? E começa a fazer, segundo passo, padronização, certo? Padronização, começando pelas tarefas críticas, evidentemente, depois passando pelas demais tarefas de cada um dos postos de trabalho. Terceiro, dá a formação. Não adianta nada tu ter criado uma boa receita de bolo, depois tu fala pro teu cozinheiro fazer o bolo, não entrega a receita, ele faz do jeito que sai da cabeça dele. Né? Então não adianta nada tu ter perdido tempo planejando se não vai executar conforme o plano. Não tem nenhum sentido. Né? Então a formação da equipe nos padrões que tu criou é fundamental, evidentemente. Certo? E por último, quarto passo, faz um segmento, faz um acompanhamento da execução desses padrões, da execução das tarefas utilizando os padrões. Certo? Isso vai te retroalimentar. Né? Na parte de segmento, na parte de acompanhamento, cuidado para evitar o microgerenciamento. O que é o microgerenciamento, Luciano? O microgerenciamento é quando tu está em cima do teu operador o tempo todo para cada detalhe. Não, agora tu aperta o parafuso aqui. Cara, isso... Todos os benefícios que a gente falou nesse vídeo da implantação de equipes autônomas, o microgerenciamento é um dos fatores que mais gera problemas, né, e que mais gera o efeito contrário, né, porque desmotiva, cai a moral da equipe, eles não se sentem importantes. Imagina se você necessita de alguém do teu lado dizendo cada uma das coisas que tu tem que fazer, no mínimo detalhe, tu te sente um inútil. Né? Tu não te sente motivado, tu te sente desmotivado, certo? Então, cuidado com o microgerenciamento. Quando eu falo de segmento na execução dos padrões, das tarefas, seguindo os padrões, é simplesmente para ver se o padrão está legal, se a formação foi legal e se a execução ela é uma execução disciplinada, certo? Ok? Esse é o sentido do segmento.